o que é porcentagem, como determinar a porcentagem de um valor. Isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Porcentagem. Podemos dizer que porcentagem é uma fração do tipo, né, x%, e esse x vai ser sobre 100. Um exemplo disso nós temos aqui, ó, 15%. 15% nada mais é do que uma fração de 15 sobre 100. O que quer dizer isso, professor? É o seguinte, pegou o valor, né, qualquer valor que seja, distribui em 100 partes. 15 partes dessas 100 corresponde a 15%. Um outro valor, 10%. 10%, né, quer dizer o seguinte, de 100 partes que nós temos o seguinte, 10 partes. Essas 10 partes correspondem ao quê? 10%. Beleza? Simples de determinar assim, certo? E aí, como podemos ver, é o seguinte, determinar a porcentagem de um número. Para determinar uma porcentagem de um número qualquer, basta realizar a multiplicação da fração correspondente à porcentagem àquele número, né? Nós temos aqui o 15%, coloquei estrategicamente o mesmo número, né? Já para a gente ver como se desenrola essa questão, né? Então, vamos lá. 15% de 100. Para determinar 15% de 100, basta multiplicar o 100 vezes o 15%. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, nós temos 100 aqui. Vamos multiplicar isso por 15%. Só que sabemos que o 15% é uma fração de 15 sobre 100, não é isso? Para quem já estudou frações, né, sabe o seguinte, para a gente multiplicar um número por uma fração, a gente considera como se tivesse um 1 aqui embaixo. E aí fazemos a multiplicação, ó, o de cima com o de cima, né, o numerador com o numerador, e denominador com o denominador, certo? Então isso vai ser, ó, 100 vezes 15 vai ser o quê? 1.500, ok? E 1 vezes 100, nós temos 100. Toda vez que tivermos uma fração de 0 sobre 0 na matemática, né, a gente faz o seguinte, podemos cortar o zero, ó. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome. Corta o zero daqui, com o zero daqui, o zero daqui, com o zero daqui, ok? E aí fica 15 dividido por 1, que é o próprio 15, né? Simples assim, ok? Vamos fazer o seguinte, 5% agora de 160. Temos 160 vezes 5%. 5% já conhecemos a fração, é 5 sobre 100. Ok? De posse disso, vamos fazer o seguinte. Considerar que o nosso 160 tem um 1 aqui embaixo desse valor. Certo? E aí multiplicamos, ó, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? Numerador com numerador e denominador com o denominador. Fazendo essa multiplicação, a parte superior, 160 vezes 5, vai dar 800. E denominador com denominador, 1 vezes 100, vai dar 100. Encontramos aqui o 0 sobre 0. O que é que nós podemos fazer? Ó, somente, né, cortar esse 0 aqui, né? Ó. E aí fica 8 dividido por 1. Nós temos aqui que 8. Você pode também fazer 800 dividido por 100, tá? Se você domina aí a divisão, tá tudo certo, ok? Em uma assembleia compareceram 120 pessoas, das quais 60% eram mulheres. Quantas mulheres estiveram presentes nessa assembleia? Vamos determinar a quantidade de mulheres. Sabemos a porcentagem. Então temos 120, que é a quantidade de mulheres, vezes 60%. A porcentagem de um número seria uma fração dele sobre 100. Então temos o seguinte, 60% vai ser 60 sobre 100. Ok. Agora, para fazer sentido a nossa multiplicação por uma fração, consideramos como se tivesse um 1 aqui, que de fato tem. Um 1 debaixo do 120. Multiplicando o número por uma fração, é só multiplicar a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Lembre-se. Numerador com numerador, denominador com denominador. 120 vezes 60 vai ser 7.200.
1 vezes 100, 100. Fazendo a divisão agora de 7.200 dividido por 100, podemos fazer isso cortando o zero, ó. E aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tom, tom, na verdade, aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tom, tom. Sempre corta um zero de cima, um zero de baixo. Um zero de cima, um zero de baixo. 72 dividido por 1, temos 72. E esse é o número exato de mulheres, né, nessa reunião. Mais um exercício aí para a gente começar de porcentagem, tá? O salário de Luiz é de R$ 1.200 mensais. Sua despesa mensal consome 80% desse salário, sendo 45% dessa despesa corresponde ao aluguel de sua casa. Qual é o valor desse aluguel? Vamos determinar isso aí agora, né, da forma que a gente aprendeu. Claro, não existe só uma maneira de resolver essas questões, mas podemos, né, iniciar por aqui. Mais para frente, ao longo da série de vídeos desse canal, você pode ver outras formas de resolver esse caso. Temos 1.200, é o valor do salário de Luiz. Vamos determinar primeiro o valor das despesas. 1.200 vezes 80%. Temos aqui que multiplicar o 1.200 por 80 sobre 100. Ao realizar essa multiplicação, né, multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Olha só, vamos ter 96.000 no nosso numerador, multiplicando aí 1.200 por 80. Tudo isso sobre o nosso denominador, que vai ser 1 vezes 100. 100, não é isso? Pronto. Para determinar o valor das despesas de Luiz, vai ser o seguinte. A gente precisa agora, né, fazer a divisão de 96.000 por 100. Podemos fazer isso cortando zero. Pronto. O valor das despesas de Luiz é 960. Pronto. Agora, 45% dessa despesa corresponde ao aluguel. Se a gente já conhece porcentagem, 45 é a mesma coisa que 45 sobre 100. Multiplicando aqui 960 vezes 45, teremos aqui, ó, 43.200. Tudo isso dividido, né? Que a gente sabe que tem um 1 no denominador de 960, vamos multiplicar ele por 100. Mais uma vez, temos aqui um número, né, que tem zero sobre zero. Toda vez, né, que os finais dos números apresentar zero sobre zero, podemos cortar esse zero. E aí temos 432 dividido por 1, Luiz paga de aluguel R$ 432. Ok? Galera, fico por aqui. Se você quiser contribuir com esse canal, pode estar deixando o like aí, pode compartilhar com seus amigos, tá? Que precisam disso aí. Compartilhe com sua turma, com um amigo, com aquele colega que precisa de aprender porcentagem. Manda esse vídeo para ele aí e para ele assistir os outros vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal. Um abraço. Fui.